Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Empreendedores de Fé, 12º episódio. Queria de antemão agradecer a todos vocês por estar nos acompanhando nesse exato momento. Para quem vai nos acompanhar depois, é sempre um motivo de muita alegria e gratidão a Deus estar compartilhando com vocês temas, assuntos, situações que não só nos edificam, mas nos incentiva a crescer em um contexto geral, como pessoas, como ser humano, como empreendedores. E hoje, nada mais, nada menos, para fazer parte desse nosso episódio, estamos chamando, estamos convidando, onde já se faz presente aqui no nosso estúdio, o prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, onde estamos como tema principal, o episódio de hoje, a administração pública ligada a um propósito. Vou já explicar para vocês o porquê desse tema. Eu até fiz um suspense aqui no estúdio, mas eu queria, de antemão, falar sobre o nosso convidado antes que a gente inicie, de fato, o nosso episódio. Gleidson Bezerra, que é pai de 2 filhos, casado com Sandrinha Cavalcante, policial civil, formado em Direito, 3 vezes vereador de Juazeiro do Norte, aonde foi presidente da Câmara por um biênio e em 2022 se tornou prefeito da nossa amada e querida cidade, Juazeiro do Norte, e conseguiu um pleito inédito nessa última eleição, sendo o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte reeleito na eleição de 2024. Gleidson Bezerra, seja muito bem-vindo. É um motivo de muita gratidão, primeiramente a Deus, por estar preparando todo esse ambiente, por preparar essa oportunidade. Também lhe agradecer a sua esposa Sandrinha, que sempre foi muito prestativa em nos responder, em achar uma brechinha na sua agenda. E é isso. Seja muito bem-vindo. Podcast Empreendedores de Fé, os microfones são seus. Muito obrigado, desde já, pela receptividade. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. E João Anderson, né, que há poucos instantes a gente já conversava, filho do Eterno Foguinho. Isso. Então é uma honra muito grande poder estar aqui e bater esse papo. Deixar meu abraço desde já para todos que nos acompanham nas redes sociais. E estamos aqui, à disposição. Gleidson Bezerra, o dom da comunicação, ele corre na veia, né? Como você mesmo falou, o meu pai, que foi um dos maiores cronistas esportivos, não só da cidade, mas do Ceará, por que não falar nível Brasil, não é porque era meu pai, mas era bom no que falar, no Muito que respeitado. fazia, né? E assim, as pessoas até me perguntam, João, se você nunca quis ser radialista, eu, na verdade, sempre gostei e amei o empreendedorismo. Esses últimos tempos, eu sempre estou falando um pouco do meu testemunho, não só por conta do projeto do Empreendedores de Fé, mas porque nós estamos à frente de algumas empresas. Mas, para você ter ideia, Gleidson, o meu primeiro negócio foi com 8 anos de idade. Eu tive uma banquinha de bombom, aonde o meu incentivador, o meu financiador foi o meu pai. Então, tipo assim, eu sempre amei comércio, eu sempre amei a conexão com pessoas, mas o dom da comunicação sempre esteve presente, Amém. né? Então, quando Deus me deu esse projeto, a vontade de ajudar pessoas a quererem empreender, a começar a empreender, então nós temos alcançado inúmeras pessoas ajudando através desse projeto, Empreendedores de Fé, e é justamente essa a principal finalidade. A gente trazer conhecimentos dentro do empreendedorismo para que as pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos assistem, filtre o máximo possível de conteúdo. Essa é uma das principais motivos de você estar aqui, para você nos edificar através do seu testemunho, né? Porque a gente sabe que todas as pessoas têm uma trajetória de vida. Para o Gleidson chegar onde chegou hoje, como eu falei na sua apresentação, primeiro prefeito reeleito da cidade de Juazeiro do Norte, nós sabemos que teve toda uma trajetória. Certeza. Teve todo um caminho, toda uma batalha, toda uma história de superação. E aqui nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, para a gente começar, dar abertura a esse 12º episódio, como eu falei, que o tema principal é a administração pública ligada a um propósito. Nós entendemos, Gleidson, que nada é por acaso. Tudo acontece por um propósito. A própria Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, cada um tem um propósito específico aqui na Terra. Então, o Gleidson não foi levantado como prefeito de Juazeiro do Norte em vão. Muitas pessoas entendem dessa forma, mas não é.
tudo há um propósito. Então, para a gente começar, quem é o Gleidson Bezerra nas entrelinhas? O Gleidson Bezerra nos bastidores, quando está com aquele mínimo tempo de pai, de esposo, de filho, quando você tem assim, não, hoje eu não sou o prefeito, eu sou o Gleidson Bezerra, na qual eu tenho uma vida pessoal. Quem é esse Gleidson Bezerra? É um cara que, como minha esposa costuma dizer, e em especial meus filhos costumam dizer, que se o povo visse como é que eu sou dentro de casa, o pessoal ia se surpreender. Porque eu sou muito, muito afetuoso, muito brincalhão, então eu brinco muito. Tem aquelas coisas que a gente diz aqui no Nordeste, o munganga, Uhum. aquele cara que vive fazendo munganga dentro de casa. E Sandrinha também, viu? E Sandrinha também. Quando Porque junta os Deus não une dois, pessoas, Deus une propósito. aí quando junta esses dois lá, os meus filhos ficam olhando assim, e dizem, rapaz, se o povo soubesse que vocês fazem essas maluquices dentro de casa. Então, acima de tudo, um cara extremamente afetuoso, sou muito carinhoso com todos. Na rua eu procuro também externar esses gestos de carinho, em casa eu sou grudento. Não tem um dia que meus filhos passem por mim que eu não dê um beijo, que eu não dê um abraço, que eu não abençoe. Todos os dias, todos os dias. Tenho muita alegria de fazer isso. E sou muito leve. Modéstia à parte, também tenho, né, meus dias ruins e tudo, mas normalmente se a pessoa não der certo para conviver comigo, palavra de Sandrinha, não dá certo conviver com ninguém, porque eu sou muito suave, sou muito leve, mas também sou metódico. Gosto das coisinhas muito bem arrumadinhas. Sandrinha agora está me acompanhando, mas o meu guarda-roupa era mais organizado do que o dela. Hoje já está de igual para igual. Aí os meninos vêm, né, com infância, com juventude, aí eu já digo, ó, pego no pé, cara, é assim, coloco os sapatos no lugar, não deixo espalhado. Então eu sou metódico, sou muito organizado com as coisas, mas sou muito desprendido também. Eu não tenho um apego a muita coisa, embora seja metódico e organizado, porque eu gosto de ver as coisas tudo muito bem organizadinhas, mas não tenho aquele apego também a muita coisa material, não. Vou deixando a vida me levar. Lógico que eu trabalho bastante, tenho muito zelo pelo que é meu. Eu zelo pelo que é do povo, imagino pelo que é meu, né? Então eu zelo bastante, sou muito cuidadoso, mas sou um cara muito leve. Eu acho que é isso. Muito bem. Eu fiz essa pergunta, Gleidson, porque assim, a gente sabe que todos nós temos uma vida agitada. E principalmente um gestor de uma cidade a nível de Juazeiro, que hoje é a terceira maior cidade do estado do Ceará, Sim, sim. né? Juazeiro, que é uma metrópole, falando assim em termos de comércio. Eu tive com as pessoas de fora de São Paulo, que a gente está sempre em conexão por conta desse mundo do empreendedorismo. Eu amo isso, essas conexões. E eles disseram da seguinte forma: João Anderson, essa cidade é um mistério. A gente teve fazendo umas pesquisas que nos trouxesse o motivo do crescimento avassalador dessa cidade. Porque a gente vê crises e mais crises e Juazeiro, ano após ano, cresce. E, tipo, existem estudos que fazem com que traga esses conhecimentos. Tipo, qual é a capital? Fica a qual a distância? Isso. Se uma BR cruza na cidade, se grandes indústrias, que temos muitas indústrias aqui, e assim por diante. Mas eles disseram, João Anderson, nós estamos a praticamente 500 quilômetros da cidade. Encurtou agora com esse trajeto que fizeram da rodovia Padre Cícero, mas antes era mais de 500 quilômetros. Verdade. Não tem uma BR que cruza Juazeiro. As coisas vêm para Juazeiro, passam por as cidades que, quando chegar no Juazeiro, vai voltar para lá, porque se tornou um polo de distribuição. E eu disse assim, meu irmão, eu vou ser bem sincero, esse mistério eu não sei lhe responder ao pé da letra, mas eu sei que há um mover diferente da parte, como eu tenho uma fé estabelecida, e eu creio que as coisas acontecem tudo por determinação de Deus, eu creio que aqui, Gleidson Bezerra, além de ter toda uma estrutura de indústria, de comércio, religiosa, interligada ao Padre Cícero, porque queira-se ou não, muitos rumeiros vêm à cidade de Juazeiro, injeta capital na cidade e o dinheiro gira. E, consequentemente, aquece a economia da cidade. Então, tipo, mas numa descrição lógica, eu não consegui chegar. Além de não falar isso. Cara, há um mover de Deus diferente. E quando eu estava pensando, esses dias em casa, eu disse,
nós vamos retornar ao projeto do Empreendedores de Fé. E eu queria um tema específico interligado a propósito. Porque, como eu falei, tudo há um propósito aqui nessa terra. E Deus me deu uma memória. É onde eu quero chegar nesse exato momento. Você falou que meu pai era conhecido, né, de longas datas. E Gleitson Bezerra, parece coisa do acaso, mas não é. Esses dias eu fazendo essas reflexões, interligada ao próximo episódio, e Deus me trouxe uma memória. Eu, criança, eu não lembro a exato momento quantos anos eu tinha, mas eu era muito criança. Porque, tipo, eu tenho 34 anos hoje, né? E meu pai faleceu há 10, e tem muito mais tempo do que o falecimento do meu pai. Sim. Então, eu acho que eu tinha uns 8 a 6 anos, por aí. E meus pais estavam em um ambiente na sua casa. Sua mãe, eu acho que era um churrasco, alguma coisa do tipo. Uhum. E eu caminhando na sua casa, eu vi uma carteira no chão, e era sua carteira, ou seja, era um policial civil. E aquele distintivo me chamou muita atenção. Eu nunca tinha visto um distintivo na minha frente. E uma criança, eu peguei, fui até a mesa, entreguei à minha mãe, e minha mãe, consequentemente, entregou à sua mãe, a Elizabeth, que minha mãe trabalhou por longo tempo com a sua, no colégio, Felipe Nera, essas coisas, entendeu? Aí, por coincidência, na hora, o assunto da mesa era política, e sua mãe dizia da seguinte forma: olha só, meu filho ainda vai ser prefeito de Juazeiro do Norte. Aí meu pai, que já era também, já tinha sido prefeito, eu acho que na época o prefeito era Carlos Cruz, uma coisa assim, ele era diretor do ginásio poliesportivo. Uhum. Ele disse: e o que é que lhe leva a pensar isso, Elizabeth? Aí ela pegou e disse assim: meu filho ainda vai ser prefeito de Juazeiro do Norte, porque eu vejo potencial nele. Eu, assim, na mesma hora, eu me arrupiei muito, porque foi uma memória tão nítida que, tipo assim, eu não me via com capacidade de lembrar disso. Então foi quando eu interliguei. Cara, há um Passou propósito. aquele filme, né? Há um propósito nisso. Há algo que foi interligado, porque assim, Gleitson, a Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E ali a sua mãe, ela profetizou algo sobre a sua vida. Uhum. Ela profetizou algo sobre a sua vida. E nós cremos que quando há um dom de profecia, principalmente quando é interligado da mãe, o próprio Deus, ele acata com toda uma sinceridade. Então, tipo, quando eu vi tudo aquilo acontecendo, tem que ser Gleitson Bezerra. Porque o fato dele ser prefeito de Juazeiro hoje não é uma coincidência. Há um propósito, onde foi ligado há muito tempo atrás. E eu lhe pergunto, quando foi que Gleitson Bezerra teve a ciência que, tipo assim, não, eu quero entrar na vida pública, primeiramente para ser vereador? E quando foi que, de fato, despertou esse seu interesse de ser prefeito da nossa cidade? Porque, tipo, na época você era um jovem, mas você já era na Polícia Civil. Militar, talvez. Porque você disse que tem 40 e... Você tem quantos? 34. Eu completei agora, no dia 19 de fevereiro, 24 anos de segurança pública. Então, 34 menos os 24, eu devia ter uns 10 anos de idade aí. Foi quando eu estava entrando na polícia. E quando eu ingressei na Polícia Militar. Pronto. Aí fiquei quase 6 anos na Polícia Militar e depois eu vim para a Polícia Civil. Então, se você já me conheceu na Civil, se você se lembra desse fato na Polícia Civil, lógico que eu me lembro. Eu não sei se era civil, pais, era militar, provavelmente. Era militar ainda. E lá se vão o quê? Mais de uns 23, 24 anos. Eu pensei em entrar para a política, como você disse assim, tem algumas coincidências aqui na nossa conversa. Você falou que o seu primeiro emprego, o seu primeiro empreendimento foi aos 8 anos. O meu primeiro insight foi aos 8 anos. Que pelo menos o que eu me lembro assim com muita consistência. Quando numa escola... Eu vi até a foto esses dias. Ali eu tinha 4, 5 anos. Mas ali era alguém me vestindo de político. Né? Ali alguém vestiu uma roupinha, um terninho e tal. E ali eu tava com aquele sapato apertado pra caramba. Eu me lembro como hoje. Eu disse, mamãe, aquele sapato apertou tanto naquele dia que até hoje eu tenho essa lembrança. Mas a minha memória mais tenra de quando eu quis enveredar pelo ramo da política, eu tinha 8 anos de idade, né? Quando numa campanha de 7 para 8 anos, né? Aquela campanha de 88 aqui em Juazeiro, estava com 7 anos para completar 8, e ali eu já achava interessante, eu já fazia os carrinhos
pegava uma caixa e cortava casca de ovo e colava. E antigamente tinha uns carros de som que eram uns megafones, um monte de megafone ao redor do carro. Lembro. Tu chegou a acompanhar Não, assim, isso? eu Já sei por viu essas foto, fotos, né? por foto. Pois é, eu já sou mais antigo. E aí esses megafones e tal, e a gente imitava aquilo ali, aí colocava a carinha dos políticos lá espalhado no carro e tudo. Eu me lembro muito bem disso no ano de 1988. Aí depois veio a eleição presidencial em seguida, e eu começava a imitar. Eu imitava os políticos da época, os candidatos. E nesse intervalo de tempo, eu me lembro de uma certa vez lá na escola, a professora Francisca Carvalho perguntando aos alunos o que é que eles gostariam de ser quando crescessem e tal. Aí eu fui e disse, eu quero ser o presidente do Brasil, quero ser político, né? E aí veio toda essa história de lá para cá. Então eu pensei nisso durante muito tempo. Aí na adolescência comecei a mergulhar um pouquinho mais nesse universo de tentar estudar sobre política, entender o movimento. Minha mãe sempre gostou de política, Liduína também gostava bastante, Bastante. então mamãe ela era muito envolvida com essas questões políticas de bastidores e tal, até que um dia eu já entrando na faculdade de Direito, salvo engano. Eu sei que eu pedi à minha mãe que ela fosse. Mamãe sempre apoiou outras pessoas, mas mamãe vai e abre espaço para mim. E ela disse, por que não vai você? Eu disse, porque não é minha hora. Não tem sentido que eu vá agora, porque eu não era casado, ainda ia ingressar na Polícia Civil, ainda estava na faculdade, enfim, o momento E não ela era já aquele. estava no meio E ela era ali já da do meio educação. muito benquista, tanto é que quando ela foi candidata, ela foi um estouro de votos. Mamãe foi a mulher mais votada até então. Foi a sexta colocada naquela ocasião, com uma campanha muito simples, financeiramente falando. E um verdadeiro fenômeno. Então ela só foi candidata uma vez, e aí abriu espaço para mim. Eu já sabia aonde eu queria chegar e deu certo. Deu certo. Se fosse combinado, não tinha. Se fosse combinado, não. Foi combinado. E o combinado deu tão certo que eu tô aqui O hoje. que eu achei Depois de interessante é porque, reeleito. tipo assim, como a gente não sabe de um contexto que antecede, né? Aham. Porque você falando agora que já vem de criança, Sim. né? A sua mãe já nesse meio político, e eu creio que também já lhe incentivava de uma certa forma. Mas o que eu achei mais interessante é porque, tipo assim, além de eu ter tido essa lembrança muito nítida, você falando que quando você teve a certeza do que queria, o que me traz logo à memória, aqui mediante a tudo que a gente está conversando, e como tudo caminha por um propósito, você viu tão firme aquilo que você queria, que de lá para cá você veio construindo toda essa história. Sim. Existem empresários hoje, vamos trazer aqui para o empreendedorismo, que tem muito, vamos lá, antes de ser empresário, grandes pessoas, seres humanos, que querem ser grandes empresários, mas que têm um plano, mas não executam. Tem um projeto, mas não sai do papel. Então, quando você, com 8 anos de idade, botou isso na sua cabeça, que queria ser político, presidente do Brasil, eu creio que ali começou uma trajetória em cima desse seu projeto, em cima desse seu sonho, porque se você não tivesse se movimentado, Isso. você não teria chegado onde você chegou. Certeza. Então, eu sempre vou trazer aqui contextos que está escrito na Bíblia, porque quando Deus se apresenta a Abraão, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Ou seja, Deus ele faz uma promessa, só que Abraão tinha que fazer a parte dele. E ali começou a jornada de Abraão em cima do seu grande propósito, que nós somos descendências dele. Uhum. Então, tipo, Gledson fazendo para que as coisas aconteçam. Então, vocês empresários, vocês empreendedores, vocês pessoas que querem começar a empreender, tá aqui uma história. Gledson, além de ter colocado como objetivo de vida sobre ele fez com que acontecesse. Então, planos que vocês têm no papel, sonhos que vocês têm na cabeça, se vocês não fizerem a parte de vocês, jamais vão se tornar realidade. Arregaçar as mangas. Aí, Gledson, mediante a isso tudo, como tudo tem um propósito interligado, o que foi que lhe moveu? Além do sonho, além da vontade de se tornar prefeito, político, qual foi o seu maior propósito que você entende assim? Foi isso que fez que eu não desistisse? Foi isso que me deu combustível nos momentos difíceis de prosseguir? Foi isso que fez com que eu tirasse força da onde eu não tinha para que hoje você chegasse onde você está?
porque são propósitos que nos mantêm firmes mediante a caminhada. Então, qual foi o seu real propósito em meio a toda essa caminhada que fez com que você até hoje estivesse de pé? É uma resposta muito vaga, mas eu acredito que esse é o principal motivo. Saber que é possível fazer diferente e ousar fazer diferente. Eu sempre, desde quando acompanhei a política, e infelizmente desde quando o mundo é mundo, onde tem a presença humana, existe a falha. Existe o desvio. E no Brasil, desde quando eu acompanho, existe um descrédito por parte das pessoas na política muito grande. Porque os políticos fizeram por onde esse descrédito aumentar, chegar em níveis tão absurdos que muitas vezes as pessoas começam a não acreditar mais que através da democracia, através da política, a coisa pode dar certo. E eu surfei nessa onda durante um tempo, como adolescente, não de não acreditar, pelo contrário, mas na onda de ver a coisa esculhambada demais e dizer o seguinte: rapaz, eu tenho pavor a isso, eu tenho nojo disso, e isso precisa mudar. A gente precisa ir lá e fazer diferente, e trabalhar e fazer diferente. E de modo que deu certo. De modo que deu certo. Né? Eu já estou atropelando, já estou colocando lá na frente. A minha reeleição é um exemplo concreto disso. Mas voltando lá para o início, como você me perguntou, qual era o propósito? Amar e mudar as coisas. A minha vontade era de poder ser luz na vida de muita gente. Transformar a vida de pessoas que eu dizia: poxa, será que não dá para fazer algo mais? Será que não dá para cuidar direitinho do dinheiro público? Será que não dá para fazer política sem corrupção? Sabe? Então, quando eu dizia isso lá atrás, ainda quando criança, literalmente, ainda com meus 8, 10 anos de idade e tal, aí algumas pessoas próximas diziam: não dá. Por quê? Porque é um sistema. Questão de cultura. Aí eu dizia: como é que é esse sistema? Por que não depende só de uma pessoa? Eu digo: pô, me diga como é que é. E ficava irritado. Eu dizia: tem como. Com o tempo, eu percebi que você também não muda nada sozinho. Isso é muito óbvio. Mas você consegue fazer muita coisa. Então a gente incomodou muito, a gente mudou muito a forma de fazer política na cidade de Juazeiro do Norte. Quando eu entro na Câmara dos Vereadores, modéstia à parte, a galera já sentiu um impacto diferente. Né? Então chegou aquele cara ali, entendendo o que era o regimento, fazendo certas mudanças, como por exemplo, vereadores tinham 90 dias de férias. 3 meses de férias. Aí eu tentei cortar esse negócio das férias, meu voto era vencido, daqui a pouco eu peguei uma época em que a Câmara estava mergulhada no escândalo de corrupção, aí eu digo, puf, apresentei de novo. Agora ninguém vem contra, porque a população todinha estava a meu favor. Aí eu disse: a gente tem que prestar contas. Eu pensei: vamos implantar o portal da transparência. Aí no primeiro momento não deu certo, daqui a pouco teve outro escândalo na Câmara, invasão, ocupação por parte dos estudantes, eu, apresentei de novo. O presidente é obrigado a prestar contas em plenário, botar na internet. Quando nem internet era essa moda toda. Uhum. Aí fui com essa marca. Então o meu propósito é esse, é fazer da política realmente um ambiente que possibilita a transformação do máximo possível das pessoas. Você não vai conseguir mudar o mundo, é lógico, mas você consegue mudar o mundo de alguém, e de mais alguém, e de mais alguém. Eu li um livro e vai transformando. Que esse livro ele abriu muita chave, muita porta para mim, que é de Tiago Brunet, que é uma das minhas referências, que chama Especialista em Pessoas. Como você falou, a gente não consegue caminhar sozinho. Tudo tem pessoas envolvidas. Tudo. E quando você consegue abrir a sua mente para poder lidar com todos os tipos de pessoas, e principalmente, tipo assim, uma coisa é eu administrar a minha empresa privada. Uma coisa é você administrar uma cidade que é pública, tem pessoas ali que já são concursadas, que não... É bem diferente. É bem diferente. Então, quando você começa a entender esse posicionamento com pessoas, de fato, você começa a enxergar o mundo diferente. E lá tinha uma frase que até hoje está gravada na minha mente. Se você quer mudar o mundo, comece mudando a você mesmo. Você mesmo. Você jamais vai conseguir mudar o mundo de uma forma geral
aonde você, tipo, começa fazendo por você. Isso. E através do seu testemunho, através da sua conduta, através da forma como você se veste, como você se posiciona, as pessoas começam a lhe enxergar e ali vai tendo uma mudança dia após dia. Mas quando você quer que as outras pessoas mudem e antes não olha para si mesmo, não é capaz. Então eu comecei a me enxergar dessa forma também. Então, tipo, não, eu vou primeiro mudar aquilo que necessita ser mudado em mim, vou fazer a minha parte para o mundo se tornar melhor e as pessoas vão fazendo a sua e assim a gente vai crescendo dia após dia. Então, dando continuidade, Gleidson, eu queria, tipo, não é sobre religião, né? Nós sabemos que a fé, ela engloba todos os tipos de crença, mas a Bíblia fala que a fé ela é capaz de mover montanhas. Por mais que a gente tenha ela como se fosse de um tamanho de um grão de mostarda. E eu vejo que você é uma pessoa que tem uma fé, né, interligada às suas crenças, à forma como você leva a sua vida espiritual, vamos falar dessa forma. E você crê que nessa caminhada, mediante a tudo que a gente já conversou, suas ideias de criança, de mudar, de fazer uma política diferente, aonde você pode agregar a fé nessa sua caminhada? Sem fé você não vai. Sem fé você não anda. Você foi muito feliz em dizer assim, acima da religião. Eu tenho uma formação católica, familiar, e, consequentemente, também com formação católica. Mas um ambiente onde eu me sinto muito feliz e leve é na igreja, de um modo geral. Quando eu estou ali ouvindo uma pregação de um pastor, uma homilia de um padre, aquela áurea, aquele ambiente, em que por um instante as pessoas param e fazem cânticos, escutam a palavra de Deus, fazem reflexões acerca daquilo. Então, dá uma sensação de leveza. Isso é muito bom. E se você não trouxer consigo uma fé forte, você no meio do percurso cai e abandona. E deixa para lá, porque não é fácil. O percurso não é fácil. A trajetória não é fácil. Eu falava há poucos instantes da necessidade de ter o propósito de mudar. Se eu não mudo o mundo, eu mudo a mim mesmo, eu mudo o meu entorno e vou conseguindo mudar ambientes e consigo transformar a vida de pessoas e tal. Só que nesse ínterim, você enfrenta muitas barreiras, injustiças, cansaço. E ali você precisa de uma força que sai de dentro de você. Se você não tiver essa fé, eu não vejo como prosperar, né? Então, sem sombra de dúvida, isso aí contribuiu demais para que eu tenha chegado até aqui. E hoje me sinto muito mais fortalecido a olhar para frente e dizer assim, quando eu penso, e ainda hoje penso, isso é normal, é do ser humano, em desistir, penso em parar, penso, eu estou cansando, mas eu olho e digo, eu já passei por isso. Eu já sobrevivi a isso. E eu sei que agora é só mais um dia difícil. Amanhã vem outro dia bom. E aí vai renovando. Tem uma frase que fala da seguinte forma: se você não quer ter problema nem dificuldades, não cresça. Quanto mais você cresce, mais você está subindo o nível. Certeza. E quanto mais de nível você sobe, mais os problemas se tornam maiores. Certeza. E o que é interessante é que se você pegar as grandes referências hoje, empresariais, políticas, espirituais, referências em um contexto geral, são pessoas que aprendeu a lidar com problemas, a sobrecargas, a momentos de pressão, a momentos difíceis, que muitas das vezes pensaram em desistir. Tipo, eu me considero uma pessoa jovem. Eu tenho 34 anos, mas comecei a empreender aos 8, com uma banquinha de bombom, e ali eu entendo que começou a minha trajetória empreendedora. Só que assim, Gleidson, no meio do caminho, eu vivenciei muitos altos e baixos. Quebrei empresas, cheguei, eu costumo dizer que, tipo assim, eu não vi o fundo do poço, eu comi lama de lá. Eu comi a lama, eu comi a lama do fundo do poço, porque eu cheguei nele e, tipo assim, não tinha mais para onde ir, então eu ainda tive que comer a lama. E eu glorifico a Deus porque foi aquele momento
que me tornou um ser mais forte e que fez com que eu chegasse aonde eu estou. Ah, João, então você está satisfeito? Não. Essa empresa, né, que é a Mister Jots, que está sobre o nosso comando, Gleidson, é uma empresa que Deus já me deu uma visão de onde eu vou chegar e eu creio que eu vou chegar lá. Mas todos os dias é um desafio. Assim como eu creio que você já tem visões de como você quer um juazeiro, como você quer que sua vida esteja juntamente com a sua família daqui a alguns anos, e as dificuldades vão chegando, mas tipo assim, não, eu não vou parar, eu vou desistir, eu não vou desistir, eu vou continuar. Então sempre há uma força maior que nos motiva, que nos mantém de pé. E se a gente não entender que essa força vem de dentro, e a força que vem de dentro não é nossa, é do alto, então é o nosso combustível diário. Então, tipo, é algo assim que a gente não tem como explicar, mas a gente sente e é ela que nos mantém de pé. É verdade. Quando você falava, eu pensava nisso. Como explicar? Como explicar essa força que vem de dentro? Como você explicar que conseguiu superar? Então, certamente, é a força que vem do alto, é a força que, através da fé, é o que te fortalece e faz você seguir em frente. E o seu testemunho de vida é muito, muito importante. Porque, às vezes, as pessoas, quando veem alguém que ocupa um determinado lugar de destaque, elas não sabem o quanto que você teve que percorrer para chegar até ali. O quanto de queda que você já teve, o quanto de dias ruins que você já teve. Para ser mais preciso, os dias de dificuldade sempre eles são bem maiores do que os dias de alegria. É verdade. Em regra, você sua muito, você sofre muito, você bate muita cabeça até você conseguir chegar no ápice de um resultado e apresenta aquele resultado para o cliente, para a população, para a sua família. E aí tudo acontece muito assim. Tem um piscar de olhos. Aí depois que acontece, que você incorpora aquilo ali, bora, arregaça as mangas e vai para o próximo desafio. Eu costumo dizer que a demora é botar a carenagem para girar. Quando você está fazendo algo que requer carenagens, você vem aquela dor de cabeça, bota um parafuso ali, mas quando ela começa a girar, quando ela começa a pegar o óleo ali, pegar toda a lubrificação, ela gira por si só. Então, a gente trazendo esse contexto para a nossa vida é da mesma forma. Vai estar emperrando ali no início, vai estar tendo as dificuldades, mas quando a gente chega nesse, que para muitos é um piscar de óleo, que não é toda uma construção, É toda uma construção. E a catraca ela começa a girar, as coisas vão se encaixando, as coisas vão fluindo e nós vamos conseguindo cada vez mais sucesso naquilo que a gente faz. Jonas, eu estava pensando esses dias acerca da minha postura, do propósito. Aí comecei a pegar documentos desde quando minha mãe estava na condição de vereadora. Porque desde quando ela foi vereadora, e o combinado era que ela seria vereadora para abrir espaço para mim, então eu já comecei a colar ali. Colava desde as reuniões. E eu dizia qual era a nossa proposta, eu dizia o que a gente queria fazer. E vinham os textos, e vinham as publicações, vinha uma série de coisas que a gente fez no decorrer desses anos todos, que quando a gente olha para trás, diz, meu Deus, valeu a pena o sacrifício. Eu exerci o meu mandato de vereador, meu primeiro mandato no ano 2009. 9, 10, 11, 12, eu acho que foi isso aí. De lá para cá, eu fui o último vereador a sair da Câmara dos Vereadores toda terça e toda quinta, nos meus 3 mandatos. No primeiro mandato, eu me lembro como hoje, era uma marca que eu gostava de apresentar, eu não faltei uma sessão sequer. Salvo de uma necessidade de fazer uma cirurgia. Eu fiz cirurgia de apêndice, eu nem me lembro se foi no primeiro ou se foi no segundo mandato. Mas no primeiro eu dizia, não faltei a uma sessão sequer. Era o último a sair todas as terças e todas as quintas. Me lembro que quando eu conversava com pessoas de associação, aí vinham as pessoas ligadas a determinadas associações, times de futebol, quadrilhas juninas, bandas e fanfarras. Essas pessoas, que vez por outra, elas têm algum tipo de envolvimento com a política, né? Conhecem os políticos, e elas iam até a Câmara dos Vereadores, muitas vezes tentavam falar com um, o cara botava um telefone no ouvido aqui, saía, como não prestava muita atenção. Aí falava com outro, o cara, não, depois eu falo contigo e tal, e ia embora. E muitas dessas pessoas vinham falar comigo. E aí eu dizia, se você aguardar, eu vou falando aqui e vou atendendo, ah, beleza. A Câmara não tinha estrutura, a que eu construí aqui pertinho do estúdio, inclusive. Aí tem uma baita de uma estrutura, você leva para um gabinete, atende as pessoas bem, mas na minha época você atendia lá no plenário.
Não tinha gabinete. E aí eu atendendo, me lembro como hoje. Passou uma pessoa por mim, lá para as tantas, acho que era umas 10 e tanto da noite já. E essa pessoa estava lá para sair da Câmara dos Vereadores e tudo. Aí ela disse assim, bateu assim em mim, isso não dá voto não, besta. Bateu assim, isso não dá voto não, besta. Essa pessoa aqui perturba todos os vereadores. Aí a pessoa olhou assim, mas homem, ficou naquele negócio de brincadeira. Ela disse, é mentira, mulher. Diz, ó. É, olha, essa daqui perturba todo mundo, homem. Aí fala com fulano, com ciclano, com beltrano e tudo mais. Não perde teu tempo, não. Aí saiu. Aí eu disse, pode deixar. Fiquei ali de boa conversando com a pessoa. E eu sabia que tinha muitas daquelas pessoas com quem eu convivia que ela não votava em mim. Mas elas ajudaram a construir uma imagem. Se ela não vota, mas ela também não odeia. Se ela não volta, mas ela também não rejeita. De modo que quando um dia lá na frente forem criar uma pecha em cima do meu nome, botar um carimbo em cima de mim, um rótulo, como quiseram colocar recentemente, porque um dos rótulos que quiseram colocar em mim foi porque eu votei no Bolsonaro. Aí disseram assim, ele é um bolsonarista. Aí eu disse, certo, e o que é um bolsonarista? Ele é um cara que não gosta de pobre. Que é o ista da parte ruim da história, né? Que alguém cria. Aí, quem eu atendi 12 anos antes, 16 anos antes, ela dizia, ele foi tão atencioso comigo. Ele podia não me dar R$1, mas também nunca me humilhou. Não batia, né? Não me atropelou, não fez nada de ruim comigo. Então, até aquelas pessoas que não votavam em mim, que alguém um dia bateu no meu ombro, não, tu tá perdendo tempo, bicho besta. Eu não estava perdendo tempo. Eu estava, primeiro, cumprindo com o meu dever, porque eu era vereador, eu tinha o dever de ouvir não as pessoas. Não só de um, mas de todos. De todos, não só dos meus eleitores, mas da sociedade de um modo geral. E eu estava construindo uma imagem que as pessoas 10, 12, 16 anos depois, quando quiseram colocar um carimbo em cima de mim no ista de coisa ruim, é machista, o cara falou, machista, rapaz. Eu fui falar para ele que estava acontecendo isso e isso, ele já me encaminhou para um setor, participou de uma audiência pública, apresentou um projeto de lei. Ele é racista. Que racista, cara? Aquele cara ali me abraçou, cuidou de mim quando eu precisei, que não sei o quê. Então, não cabe. Não é do cara chegar de uma hora para outra, querer botar um carimbo em cima do cara, como tentaram colar em mim um carimbo. Aí o povo disse, não, meu irmão, tu tá falando do outro cara, porque isso aqui não é não. Então, tudo na vida é plantação. Um dia chega a hora da colheita, mas tu tem que plantar muito, regar muito, tem todo, regar, né? tem todo um processo. Falando juntos, é isso aí, para chegar no propósito, né? Gleidson, eu separei aqui essa entrevista desse nosso episódio em 2 temas, né? Esse primeiro era conhecer melhor, saber sobre essa questão de propósito interligada à sua história de vida, e eu sabia que tinha algo muito interessante. E eu não tenho dúvida que pessoas que nos assistem, pessoas que irão nos assistir, serão muito impactadas com toda essa sua história de superação, de persistência, de acreditar naquilo que você um dia projetou para a sua vida, né? Então, agora a gente entra para uma parte ligada, de fato, ao empreendedorismo. Nós temos uma comunidade que a gente já teve o primeiro encontro do Empreendedores de Fé, foi algo extraordinário. A gente pegou ali pequenos empreendedores, onde expor o seu negócio durante uma parte da manhã e da tarde. E durante o dia as pessoas iam lá fazer a visita nos estandes, entender o modelo de negócio de cada pessoa. Acho que teve 20 estandes na época. Para o nosso primeiro encontro foi assim algo muito edificante. E na parte da noite nós fizemos um momento bem mais profundo. O Tiago da Grife do Bolo, juntamente comigo, teve nesse projeto, onde a gente reuniu pessoas que compactuam desse mesmo pensamento dentro dessa nossa comunidade. E a gente foi criando essa comunidade, pessoas foram chegando, e hoje, graças a Deus, só cresce esse projeto, né? Porque a finalidade não é achar que João Anderson chegou na estatura perfeita. Não, pelo contrário, nós estamos apenas no início da nossa caminhada, e quando um dá a mão ao outro, se torna mais leve, um ajudando o outro. Então, o principal motivo desse canal, desse projeto chamado Empreendedores de Fé, é crescer juntos,
pegar na mão ali do pequeno empreendedor, da pessoa que quer começar a empreender e mostrar para ela que assim como ela está passando aquele momento, aqueles que estão mais à frente já passou e já superou e elas vão conseguir superar também. Ajudar a superar a barreira dos 3 anos, dos 5 anos, né? Justamente. E aqui eu interliguei algo, a administração pública e a administração privada. A gente falou algo no início que não tem como comparar ao pé da letra, mas muita coisa a gente pode sim cruzar entre ambas as partes. Porque a gente analisar pelo lado administrativo, tipo, você é um gestor público, mas você administra uma cidade. Então, a cidade de Juazeiro hoje, eu queria figurar isso. É como se fosse uma empresa Sim. que fatura, ano passado, passou de 1 bi de arrecadação. Me corrija se eu estiver errado. Quando junta com tudo, ao todo 961 mil de receita corrente líquida. Quando você coloca ali alguma coisa de previdência, chega perto de um Eu entrei no portal da transparência, aí estava lá que a previsão era 1,5, né? E arrecadou 1,100. Mas é porque tem uma questão contábil. Mas é isso aí. O receita corrente líquida, que é aquele dinheiro que realmente você tem para fazer política pública, 961 milhões. Aí quando você soma com arrecadações de previdência e tudo que vai para um fundo, aí passa de 1 bi. Pronto. Então, trazendo esse contexto, é como se Juazeiro hoje fosse uma empresa que faturasse 900 milhões. Isso, 900 milhões no ano 2024. Então, tipo assim, que tem um número de pessoas como funcionários, que você quebra a cabeça todos os dias. Eu tenho 4. E todos os dias eu tenho um problema para resolver. Todos os dias. Na Mr. Jones eu tenho 4 colaboradores e todos os dias eu tenho um problema para resolver. Imagine uma empresa como Juazeiro do Norte, vou figurar isso, uma empresa como Juazeiro do Norte, que tem milhares de funcionários, aonde algum desses funcionários não foi indicação sua. Sim. Aquilo que você muitas das vezes quer fazer, existe processos como se fosse um conselho de grupos empresariais que tem que aprovar, e aonde eu estou querendo chegar com toda essa conjectura. Porque, tipo, eu não tomo decisões só. Tipo, eu tenho 4 colaboradores, um gerente, mas eu vejo a necessidade de consultar eles em tudo que eu vou fazer. Logicamente, eu estou com um projeto, com um plano, eu chamo meu gerente, apresento para ele, para pensar junto, e a gente chegar num denominador. Só que o veredito final é meu. Ele muitas das vezes chega com ideias, não, vai ser assim, assim. Você como gestor de uma empresa pública, como Juazeiro do Norte, muitas das vezes você quer fazer algo e você tem suas limitações, porque existe situações jurídicas que muitas das vezes tem que percorrer, algumas situações que quando chega no conselho, que é a Câmara dos Vereadores, que não passa por aquela aprovação, que tem toda uma conjectura por fora, toda uma situação. Então, como administrar algo na proporção de Juazeiro ser a 3ª maior cidade do estado do Ceará, que você, muitas das vezes, não tem aquela autonomia que você queria ter? É uma arte. É uma arte. Que eu tô falando aqui, passando um filme na minha cabeça. Primeiro, lá atrás, quando a gente estava batendo um papo aqui, aí a gente disse, administrar uma empresa privada é completamente diferente de administrar uma coisa pública. Mas lógico que, principiologicamente falando, é o mesmo. É você pegar um dinheiro e você ter necessidade de fazer investimentos, gastos, pagar funcionários, ver a coisa ser entregue. Aqui, o empresário visa o lucro, o político entregar política pública. Então, de toda forma, parte de uma mesma raiz, digamos. Só que todas essas variáveis que você apontou é que fazem com que as coisas sejam completamente diferentes. Você está aqui numa loja, então, meu pai é comerciante, eu tenho 43 anos, meu pai tem 46 anos de comércio. E conversando com ele, ele diz assim, às vezes o meu melhor lucro está na compra. Ele compra uma safra, o cara que está vendendo para ele o arroz tem um arroz que está lá
com preço mais barato, então ele aproveita para comprar naquele momento, para depois... Ganha no poder de Ele compra. ganha no poder de compra, ele tem dinheiro, então como ele tem o dinheiro guardado aqui, o cara está precisando vender, em vez do cara comprar parcelado, ele já compra logo de uma vez, em vez de ele comprar 10 sacas, ele compra a carreta toda fechada, enfim, tem toda uma arte. No município, eu posso é saber que o lugar mais barato é aquele, eu não posso comprar. Por quê? Porque ao longo dos anos, para que haja o mínimo de respeito ao erário, porque tem os espertos e os espertalhões que querem levar vantagem em tudo, existe uma lei de licitações, que diz que o cara, para comprar, quer queira ele ou não gestor, vai ter que lançar uma licitação. E o pior, os caras que têm preço não vão participar. Tem esses grandes atacarejos aqui de Juazeiro, por exemplo. Era tão bom que ele fosse participar de uma licitação para vender comida, né? Arroz, feijão, macarrão, café, açúcar. Eles não vão vender. Aí os caras que vão participar dessas licitações são pessoas que já compram a eles. E aí a população diz, mas rapaz, por que tu tá comprando arroz de X reais e tu podia comprar lá no atacarejo fulano, no atacarejo ciclano? Para não fazer propaganda aqui, que tem vários bons aí. Porque a lei não permite. A lei não permite. E isso é para tudo que você imaginar. O poder público não compra na esquina. Vai comprar onde quer. Quero comprar viaturas, carros. Então, cara, eu quero comprar 10 carros, estou com dinheiro aqui, vamos pichinchar, me venda mais barato? Negativo. Eu vou dizer que quero um carro com as características tais, tais e tais e tais. Eu nem posso dizer, assim, ó, a marca do carro, porque essa daqui não quebra. Eu quero uma marca boa. Não. Se você disser, você já está direcionando. Então você tem que dizer que é um carro 4 portas com motor 1.6, que não sei o que lá vai. E as marcas que se enquadrar, eles vão lá para disputar. E detalhe, de novo, outra vez, os grandes que têm preço não vão concorrer. Que ao longo dos anos, se tem uma cultura também de que gestores irresponsáveis compram e não pagam. Aí entram nos tais precatórios da vida, que eu tenho milhões para pagar, e eu falando para vocês, juazeirenses, paguei agora mais de 80 milhões na primeira gestão, estou aí para levar um tomo de mais 12 milhões já, de 1998. Então, assim, afasta os bons vendedores e a administração tem que ter esse jogo de cintura de estar aqui. Nós estamos em Juazeiro constituindo uma imagem diferente, mostrando que nós somos bons pagadores, que nós somos uma cidade organizada, que a gente tem penalizado os maus fornecedores, até para que, quem sabe, aí um bom fornecedor olhar e, poxa, vou tentar. Parece que aqui nessa cidade é diferente. Tem muita gente boa chegando, concorrendo, vencendo licitações. Questão de colaboradores. Por mais que você tenha 4 e você tenha dores de cabeça e tudo, mas você tem certa liberdade para você dizer assim, colaborador, tchau, não dá certo para ti não, tu baixa na tua carteira, você tem errado assim, eu já te disse como deve fazer, você não faz. Eu sei que tem toda a questão do turnover, você não pode estar botando gente para fora a todo instante na empresa privada, você não vai botar porque você tem que capacitar aquela pessoa e tudo mais, então tem que engolir certas coisas também. Seu secretariado, a gente pode interligar as gerentes de possíveis pastas dentro da empresa, que são cargos de e lá na ponta. E lá na ponta, que às vezes tu se depara com um colaborador que bota uma licença aqui e no privado tá cheio de saúde para trabalhar. E acontece. Até a gente abrir um processo administrativo, descobrir. Aí você tem que fazer um processo bem feito, porque senão o cabo volta, a justiça bota você para dentro de novo. Nós estamos falando de 4, de 50, de 100. Uma empresa com 1.000 colaboradores. Nós estamos falando de 9.000 colaboradores na prefeitura de Juazeiro. Quando você envolve tudo. Entre hospitais e tudo mais. Então, é um mundo. É a maior empresa da cidade. É a maior empresa da cidade. Então, com muita gente que pensa do seu jeito. 99, para dizer assim, porque a política ainda por cima tem que estar cheia de dedos, sabe? Às vezes você fala certas coisas e quem é? E por que você não toma uma providência? A gente tem tomado. Com essas empresas que eu acabei de citar, nós temos dezenas de empresas que já foram penalizadas no nosso governo. Dezenas. Eu vi fornecedor chorar que a lágrima caía na minha presença. Eu digo, cara, se tu não quer chorar, não faz o errado, bicho. Não faz, porque a gente vai te penalizar. Então, com servidores, da mesma forma, os cabos, alguns, né? Então, para não ser vítima aí das
as pegadinhas políticas, 99,99% das pessoas, todas são boas, pronto. Mas ainda tem um número significativo de pessoas que querem fazer, às vezes, do serviço público, um bico. Entende? Então você tem que estar ali com todo jeito, com traquejo, para poder você identificar a pessoa. O prefeito leva a fama, mas o cara está lá no atendimento, no posto de saúde, por exemplo, que às vezes não basta se virar aqui um pouquinho na cadeira, dar uma olhada numa gaveta, pegar aqui um telefone, fazer uma coisa para melhorar a vida de uma pessoa. O mais cômodo é dizer, volte segunda. O cara diz, mas não é aqui não. Vá lá na secretaria. Se torna mais Aí prático. o coitado sai sofrendo daquilo ali. A pessoa... E o bom é que a pessoa vê aquela cara da malvadeza ali na sua frente, ele olha para o prefeito. Ele não está vendo ali uma atendente cheia de mágoa, não. Ele diz assim, esse prefeito não vale nada, é como se tivesse a foto do prefeito ali naquela pessoa. E tem muita gente que sabe disso. Estou dando só um único exemplo, tem outros tantos exemplos que podem ser dados. Então, assim, é muito complexo. O que é que você tem que fazer? Dar o exemplo, pagar corretamente, pagar em dia. Eu estou falando de fornecedores e de servidores. Para que você também possa ter contratos claros, ter regras claras, ser um cumpridor da lei, para que você também possa exigir das pessoas. Agora nós vamos fortalecer, se Deus quiser, a corregedoria, para que também a gente possa separar o joio do trigo, que esse 0,01% não contamine todo o caráter do serviço público, os 99,99% sejam prestigiados, e quem se envolver no 0,01 seja penalizado. Então tem toda essa arte, esse jogo de cintura aí que a gente tem que Que é ter. bem complexo. Muito complexo. Você está dando um exemplo, eu sabia nas entrelinhas que não era algo tão simples, mas eu, dentro da nossa comunidade, eu disse, não, nós vamos ter uma comparação de gestão pública com gestão privada, porque algumas coisas caminham, mas eu quero trazer para o nosso entendimento as dificuldades, porque como nós temos todos os dias, como eu falei, eu tenho 4 colaboradores e passo por dificuldades todos os dias. Imagine uma cidade, uma empresa... Sim. Como Juazeiro do Norte, que tem 9.000 funcionários, que muitos têm essa complicação, mas que a gente quer trazer para o nosso entendimento o que é o engargalo, para dentro disso nós trazermos alguma experiência para a nossa realidade empreendedora. E falando em realidade... Escolher o time é determinante. Escolher o time é determinante. Então, lógico que nós temos que trabalhar lá na ponta com servidores concursados, que eles galgaram seu espaço, como eu sou servidor concursado do Estado, deles de passagem, porque eles estudaram, fizeram uma prova e tal, aquela coisa, e tem muita gente bacana concursada. De novo, sou servidor concursado, minha esposa é servidora concursada, sou filho de servidora concursada, então faz parte da vida. Eu sei o que é isso, tem grandes servidores maravilhosos, mas tem aquele time que você pode escolher, secretários, diretores, coordenadores, gerentes, então você deve escolher a dedo, porque é esse pessoal que vai dividir o tamanho do lombo, a responsabilidade. Então esse pessoal vai coordenar. Então quando tu tem bons diretores, coordenadores, secretários, aí cada um fazendo seu papel, aí isso que se parece inimaginável, de tão complexo que é, passa a ser lógico e passa a fluir e a engrenagem começa a andar toda azeitadinha, como você disse. A gente já se encaminha aqui para o fim, Gleison, e falando sobre empreendedorismo, a gente vê que, principalmente na era de hoje, essa questão de grandes empresários, eles têm se destacado de uma forma geral, não só nos negócios, mas eles têm se tornado figuras que representam as pessoas até em meios políticos, né? A gente viu o que aconteceu agora em São Paulo, através do Pablo Marçal, foi um cara que vem se destacando nesse mercado digital, um grande empresário, inclusive eu já fiz mentoria com ele, não presencialmente, mas mentorias online, e o cara de fato ele entrega muito resultado. E a gente vê que pessoas como ele, um Luciano Hang, que emprega mais de 20.000 funcionários, o cara que tem uma empresa como a Avan, gigantesca a nível Brasil, que vem sendo pessoas que vem sendo muitas vozes para as pessoas, né, até nesse meio político. Então a gente tende a observar que o empreendedorismo ele está se tornando algo diferente. Você vê que o empreendedorismo hoje tem levantado pessoas que de uma forma pública têm feito muitas diferenças. Então, por que é que eu estou entrando nesse assunto? O que é que Gleison Bezerra enxerga como importância esse mundo empreendedor, essa conexão empreendedora dentro da sua administração? Tipo, interligar
esse convívio, Perfeito. essa amizade entre gestão pública com os empreendedores, principalmente aqueles pequenos e médios, que muitas das vezes o que era para ser mais um jogo de cintura melhor para eles, você vê que tipo as pessoas que hoje necessitam de um crédito para muitas das vezes segurar um negócio bem pequenininho, e não é nem esse crédito todo, é uma burocracia do tamanho do mundo, e assim sucessivamente. Então, o que é que Gleitos Bezerra, como gestor hoje de Juazeiro do Norte, enxerga a importância, principalmente em meio a tudo isso que vem acontecendo, do empreendedorismo? O que é que você vê assim, o papel da administração pública em criar ambientes favoráveis para essa conexão empreendedora entre Juazeiro e os empreendedores? Olha, primeiro o sentimento. Na nossa gestão, nós estamos fazendo com que a aplicação da política pública ela se espelhe no que o privado faz. A busca incessante pela eficiência, fazer mais com menos, não ser condescendente com o erro. Você vê que no privado rola muito isso que eu estou dizendo. No privado, cuida de cada centavo, economiza cada luz, cada bico de luz. Se puder fazer com menos, vai fazer menos, porque significa mais lucro. E todo esse perfil, esse sentimento, nós temos trazido para a nossa gestão. E, pensando nisso, em especial agora, já depois dessa segunda campanha para prefeito, conversando com os empreendedores, a gente sentiu a necessidade de tê-los cada vez mais por perto. E nós criamos o CAEP, né, que é o Comitê de Articulação Política e Econômica. Então, lá no CAEP, em que nós já realizamos somente neste ano 2025, começamos ainda em 24, mas nós já vamos na 4ª reunião. Ocorre uma reunião mensal, em que a gente reúne ali o representante do CDL, do Sindindústria, do Sindilojas, do Agente Jovem Empreendedor, da AGE, do Sinduscom, da Abrazel, enfim, são muitos, acho que umas 20 entidades. Aí tem a OAB também, tem o Cresce, os corretores, a Acresce, enfim, a gente junta os pequenos construtores, a ASPEC, vou dizendo aqui, se eu esquecer algum nome, eles vão ficar tristes comigo, mas pessoal da planificação, a gente junta esse pessoal para que esse pessoal diga para a gente, além de sugestões, eles também tragam suas dores. Porque muitas vezes o que acontece é que nós temos uma legislação que trava, e eu dei exemplo aqui quando de uma licitação, por exemplo, que o mais cômodo era ir no atacarejo desse e comprar, mas não é assim que funciona, tem que ter uma licitação. Então, às vezes, existem leis que emperram e eu preciso me comunicar com os empreendedores e dizer para eles o porquê de que não dá certo. E também, às vezes, o que tem é só aquela pessoa que está com preguiça de virar a cadeira e pegar aqui alguma coisa e resolver para o cidadão. Então, a gente, nessa reunião, por ocasião desses encontros, a gente está tentando demonstrar que tem vezes que trava mesmo, porque não depende da gente, porque tem uma legislação que é federal, que é estadual, e tem a legislação municipal, e nós temos que nos adequar, mas nós também estamos aqui à disposição para a gente buscar alternativas. Então, com o novo legislativo que nós estamos tendo, existem possibilidades de a gente alterar leis, propor modificações em leis e oferecer um ambiente mais favorável ao empreendedorismo dentro da nossa cidade. Como também, às vezes, a gente diz assim, olha, o problema está entre a cadeira e o computador. E quando o problema está entre a cadeira e o computador, a gente diz, vem cá, o porquê? Olha, por causa disso e disso e disso. Eu digo, vem para cá, chama aqui, secretário. Então, a gente está tentando também desburocratizar, facilitar a vida dos empreendedores em casos concretos. Então, a partir de casos concretos, quando a gente tenta resolver certas questões, a gente já também pega um molde, um modelo para dizer o seguinte, cara, que isso não se repita e que outras pessoas lá fora não sejam prejudicadas. Vem a necessidade de a gente reforçar, ou reformar, melhor dizendo, o nosso plano diretor, porque existem muitas áreas da cidade em que é impossível empreender, porque a própria lei não permite. E Juazeiro cresceu muito nos últimos 24 anos e ainda está com um código de 2000, do ano 2000, né? Então nós estamos mudando essa legislação também.
E tem outras situações, como a própria volta do Zona Azul. Quem está me pedindo são as lojas do centro. E com razão, porque alguém já viu em algum movimento no passado que Recife, Antigo, Fortaleza, Centro Antigo e outras tantas capitais por aí afora, os centros antigos eles tendem a se tornar centros históricos, abandonados, porque com o tempo eles se estrangulam. Quase sempre é assim. Então, você tem que ter a estratégia que um shopping tem de rotatividade, de fazer com que as pessoas se sintam à vontade de chegar ali e que elas possam fazer suas compras e tal. Então, eles trazem para a gente essas sugestões. Mas não adianta fazer só o Zona Azul, também tem que ter a carga e descarga. Mas não adianta ter só a carga e descarga, tem que ter também uma parada para aplicativo, que o aplicativo, tendo um espaçozinho certo, ele deixa a pessoa vem embora, pega o carro, vai embora. Então, a gente está construindo uma série de estratégias, ouvindo os empreendedores, desburocratizando o que precisa desburocratizar. Nós sabemos que é bíblico. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Agora, como pagar de maneira criativa? Que não onere, que não sobrecarregue. Então, por ocasião agora da reforma do Código Tributário, essas entidades que representam o que eu acabei de dizer, né? Vários setores. O comerciante, o logístico, o industrial, a panificação, do comércio, da hotelaria, enfim, da indústria, eles também vão participar e vão dar suas sugestões. Então, nós queremos cada vez mais os empreendedores próximos da gente, porque cada vez mais que nós temos empreendedores de sucesso na nossa cidade, mais gera emprego. Quanto mais gera emprego, menos dependência do poder público. Quanto menos dependência do poder público, mais o poder público vai pegar aquele bilhão que nós falamos há pouco instante para a gente investir naquilo que mais interessa para a população e diminuindo a sobrecarga em cima da gente, então faz a coisa fluir. Gleidson, e para encerrar, eu estava até conversando com os meninos antes da gente começar o nosso episódio. Quando a gente olha, não vale, não é comparação, mas é uma referência. A palavra certa é essa. Não temos como nos comparar, mas temos como ver como uma referência. Esses países subdesenvolvidos, né? A gente vai ali para a Europa, o próprio Estados Unidos, né? Que hoje é a maior potência mundial, e a gente começa a observar que eles têm uma cultura diferente, aonde eles trazem para dentro das escolas disciplinas como educação financeira, educação emocional, educação empresarial. Porque quando você começa a crescer com essa cultura de organização, administração, autocontrole, porque hoje uma das maiores doenças, se não for a maior da humanidade, é as emoções. Sim, sim. É esse nível de depressão, de ansiedade. Você vê uma população muito sobrecarregada. Sim. E quando aquilo é tratado lá do início, com uma cultura diferente, né? Tipo, eu vou ser bem sincero, na minha carga escolar, na minha história escolar, tem coisas que a gente estuda ali que a gente não carrega para a nossa vida. É algo que nem soma, mas também nem diminui. É um meio termo. Mas eu creio que, tipo assim, muitas coisas hoje, não só o Juazeiro, mas o Brasil, em um contexto geral, deveria olhar com outros olhos para começar a instalar essa cultura, porque não é da noite para o dia. A gente falou sobre isso, mudança. Começa da gente. Nós não vamos conseguir mudar o Brasil, Juazeiro, da forma como a gente quer da noite para o dia. Mas a gente começa do início, com as pequenas coisas, e elas vão se tornando grandes. E eu, tipo assim, hoje eu vejo uma necessidade, principalmente pelo mundo que nós vivemos, né? Educar essas crianças que começam, tanto na educação pública como na educação privada. Essa importância de trazer para elas uma forma de administrar sua vida, porque muitas das vezes não tem aquele ambiente familiar para isso. Não tem. A família já está desestruturada, não tem aquilo como repassar para aquele jovem. E aí a gente vê que cresce rebelde, se torna até, infelizmente, algo da marginalidade, vamos dizer assim. Mas o que é que hoje você pode falar dentro do seu governo, se há esse projeto de implementar dentro das escolas públicas algo que incentive essas crianças a entender melhor sobre finanças, sobre administração, sobre controle emocional, a fim de que elas venham a somar em um futuro melhor para o Juazeiro? Sim, inclusive, recentemente, e agora, nós estamos em processo para a compra de material didático, inclusive voltado para essas duas áreas. Parece até que é como se você estivesse acompanhando isso. Tanto no socioemocional,
como na questão do incentivo ao conhecimento das finanças, do gerenciamento, né? Eu ia dizer matemática financeira, me lembra lá da minha época de contabilidade. Mas a educação financeira. Fugiu a palavra e veio agora. Então, nós estamos investindo nisso, sim. É uma tendência, não é uma coisa do Juazeiro do Norte, em especial para as escolas em tempo integral, em que você vem o curricular regular no horário, no contraturno você vem com essas outras atividades, e dentro dessas atividades vem essa questão da inserção do indivíduo na sociedade, a compreensão de suas emoções. Isso é bem tendência, sabe? Nacional. Está acontecendo. Não é da minha época de jeito nenhum, não tinha isso, e hoje a gente já vê isso aqui. Nós temos uma meta de ampliar o nosso ensino integral, e com o horário integral, já para e passo, já caminha para esse tipo de investimento também. Mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade para dizer que definitivamente nós não podemos deixar de exigir que a família cumpra com o seu papel. Porque, tudo bem, o Estado está fazendo. Eu respondi a primeira pergunta, posso ir para casa agora, está tudo certo. Ah, quer dizer que já tem um projeto? Já. Vão comprar agora o material didático? Vamos. Talvez dentro de um mês se encerre aí a licitação e tal. Tá bom. Não. Nós estamos dando a resposta para que o poder público está fazendo sua parte, mas nós precisamos que a família volte cada vez mais a ter essa aproximação com os seus entes, com os seus filhos. Orientar, acompanhar, falar para eles acerca de que o mundo não é um mar de rosas, não, que muitas vezes a gente cai, que a gente se arranha, que dói, que o processo é lento, que é doloroso. Fazer com que, quando a gente vai para as camadas mais altas, serve até para mim, estou no divã, para que os filhos da gente saiam que as coisas não são fáceis. Porque senão a gente cria um bocado de menina assim, sem resistência à dor. Que não sabe lidar com não. Não sabe lidar com não, não sabe lidar com o sofrimento, não sabe lidar com as angústias da vida. E aí quando eles se deparam, porque a vida vai ter disso e muito no seu dia a dia, aí começa assim, ai meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Ora, está acontecendo o que vai acontecer com todo mundo, cara. Tu vai ter que sofrer, vai ter que passar por dores para poder tu alcançar o teu propósito. O ouro, para ser ouro, ele passa por todo um processo. Por um processo. O diamante vai ter que lapidar lá bastante para que ele chegue até aquele ali. Então, não tem, cara. Então, a família precisa voltar para isso, para esses diálogos e tudo mais. Nós estamos num momento de transição. Não quero pregar aqui uma de bichão, que tem fórmula mágica para tudo também, não. Mas, infelizmente, isso aqui está tomando o nosso tempo. Muito mais do que o que devia. E muitas vezes o problema está ali do nosso lado e a gente não está conseguindo compreender. Passa por despercebido. Nós estamos num momento de transição, estamos muito encantados com isso aqui. A sociedade inteira está muito encantada com isso. Mas nós temos que buscar também essa presença dentro de casa. As igrejas têm um papel muito bacana, muito importante, para trazer para o eixo, para fazer essas reflexões, para ensinar a palavra e mostrar também que não há avanço, não há prosperidade sem luta, sem superação, sem superar desafios. Né? Não tem como chegar ao propósito sem superar o processo. Então, assim, tudo isso tem que acontecer. A igreja está fazendo sua parte, mas também não adianta jogar só na responsabilidade da igreja. A escola está fazendo sua parte, o poder público está comprando material para isso, está capacitando pessoas para isso. Quando a gente vai comprar o material didático, nós não vamos comprar só o livro. Nós temos que contratar pessoas que façam capacitações e as pessoas estejam capacitadas para abordar esses temas com o pessoal, mas a família tem que fazer sua parte também. Muito bem. Então, estamos finalizando, né, mais um episódio do podcast Empreendedores de Fé. Tudo aquilo que a gente fez para que passasse para vocês, eu espero que vocês tenham sido alcançados, né, da melhor forma possível, com a trajetória do Gleitson Bezerra, hoje prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, pelo seu segundo mandato. Gleitson, muito obrigado mais uma vez por tirar um pouquinho da sua agenda, porque eu sei que é bem corrida, né, para estar aqui conosco.
Eu não tenho dúvida que pessoas que nos assistem, as pessoas que estão aqui no estúdio conosco, assim como eu, tiramos um proveito de tudo o que foi debatido aqui. E eu creio que você também, porque a vida ela é mão dupla, a gente entrega e recebe a todo momento. E para encerrar, tem aqui um mimo da Mr. Jots para você, né? A nossa loja que transforma homens em suas melhores versões. Né? Você já é uma pessoa que se apresenta de uma forma adequada, mas lhe deixar ainda mais apresentável. Obrigado. Espero que você goste. Muito obrigado. Bom? Vá lá nos visitar. Lá a gente conta com uma linha do básico ao elegante. Para tudo que você precisar, vocês que nos assistem, é a loja ideal. E também o pessoal da Exclusive mandou aí uns mimos para você, umas camisas, um boné, um voucher para você também tá lá treinando na unidade prêmio deles. E assim, o pessoal da TAG, que é esse estúdio que nós estamos, também tá lhe ofertando com um momento de reunião, uma disponibilização dessa sala. Vou montar meu podcast aqui, viu? Você já tem o primeiro episódio ofertado. Primeira Obrigado. E, mais uma vez, muito obrigado. E para encerrar, suas considerações finais dentro desse nosso episódio. Só para desopilar um pouquinho, esses dias assim, foi agora, essa semana, não sei se era já pensando nesse nosso encontro de hoje, eu estava pensando em reservar um tempo para eu montar o meu podcast em que eu vou entrevistar as pessoas. Pessoas como você, de modo geral. E aí eu vou e reservo uma horazinha da semana, quem sabe, para ouvir o que vocês têm a dizer. Aqui ali a gente pode falar de política também, mas não é obrigado não. A maior parte vai ser eu perguntando as curiosidades, o que é que cada pessoa tem a dizer. Já é um diferencial. De vez em quando encaixa um pouquinho de política aí nessa história. Já é um diferencial para a sua gestão. Mas eu quero lhe agradecer, João Anderson, pelo espaço, agradecer a vocês pela acolhida. Foi muito bom estar aqui com vocês, bater um papo descontraído sobre essas questões tão importantes. Espero vir mais vezes. Obrigado pelos mimos. A Mr. Jots pelo mimo. Está aqui. Já vi que é uma camisa bem bonita que está aqui dentro. Em breve eu faço a foto e vejo. O pessoal da Exclusive aqui que mandei também mandou. Apostou na cidade de Juazeiro. Apostou. Tem muitas unidades, né? 9 unidades. Muitas unidades. Eu vejo, tem um Exclusive aqui, outra lá e tal. Então, parabéns, obrigado. E obrigado ao pessoal da TAG Business. Isso. Olha aí, eu já tenho um espaço para um estúdio para eu botar o meu podcast. Obrigadão, gente. Estou à disposição. Valeu. Empreendedores, que Deus abençoe. Logo mais na íntegra, todo esse episódio no nosso canal do YouTube. Se você ainda não segue, vai lá, se inscreve, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. E olha só, logo mais estaremos abrindo uma jornada empreendedora em busca da nossa melhor versão. Nos acompanhe no nosso Instagram, no nosso canal, que logo mais estaremos soltando essa jornada para você fazer parte conosco e crescermos juntos cada vez mais. Deus abençoe.